Olá, aqui é Sávio, sou colaborador do canal do professor Jalbert, com mais uma aula do curso de experimentos com diodos. Na aula de hoje, a gente vai montar e simular um circuito limitador de tensão utilizando diodo Zener. Antes de começar a aula, recomendo que você visite a playlist de diodos aqui do canal, que lá o professor Jalbert mostra todos os conceitos de limitador de tensão, de diodo Zener e de todos os experimentos que a gente realiza aqui no nosso curso. Assim, você vai poder entender melhor os funcionamentos dos nossos circuitos e os resultados que a gente obtém. O circuito que a gente vai montar é esse aqui. Aqui a gente tem uma fonte de tensão de entrada, um resistor de 560 ohms e dois diodos Zener, do modelo 1N750. Nossa saída, V0, é nesse nó aqui. Lembrando que a tensão de Zener aqui do nosso diodo Zener 1N750 é de 4,7 volts. Nesse circuito, a gente vai utilizar os conceitos dos nossos dois últimos experimentos, o limitador de tensão e o funcionamento do diodo Zener. O objetivo dele é limitar a nossa tensão de saída dentro de um intervalo que a gente vai determinar a partir dos nossos diodos Zener. A gente vai limitar a nossa tensão de entrada a partir do valor da tensão de Zener do nosso diodo aqui e da tensão de condução dele. Porque se você notar, caso eu entre com um valor de tensão positiva na nossa fonte, esse Zener aqui vai estar polarizado diretamente e vai funcionar como um diodo normal que tem uma tensão de condução. O mesmo vale para este Zener, caso nossa tensão de entrada seja negativa. Então é importante que a gente projete bem nosso circuito, utilizando um Zener que seja adequado para o nosso objetivo, levando em conta tanto a tensão de Zener quanto a tensão de condução dele. No nosso caso aqui, a gente vai montar um circuito mais geral só para a gente ver o funcionamento básico. Para isso, como eu disse, a gente vai utilizar o modelo 1N750, que é o modelo que a gente utilizou na aula passada, e ele tem uma tensão de Zener de 4,7 volts, e a gente vai ver lá na simulação o valor da tensão de condução dele. O resultado que a gente espera na saída do nosso circuito é o seguinte, lembrando que a gente está utilizando um modelo de Zener, 1N750, que tem tensão de Zener de 4,7 volts. A gente vai entrar com o valor de tensão na nossa fonte. Se esse valor for menor que menos 4,7 volts, nossa tensão de saída V0 vai ser menos 4,7 volts menos VD1. Se esse valor estiver dentro desse intervalo aqui, entre menos 4,7 volts e 4,7 volts, nossa saída vai ser igual à entrada. E caso a gente tenha uma tensão de entrada maior que 4,7 volts, nossa saída é igual a 4,7 volts mais VD1. Para simular o circuito, a gente vai utilizar o LTSpice e lá a gente vai comparar os resultados da simulação com nossos resultados esperados. Aqui no LTSpice, a gente vem em File, New Schematic, seleciona Componente, procura por Voltage, que vai ser nossa fonte de tensão. Novamente em Componente, a gente procura por Zener. A gente coloca um Zener aqui e esse outro aqui a gente aperta Ctrl R duas vezes para rotacionar. Seleciona Resistor, aperta Ctrl R uma vez para rotacionar. E aqui, Ground, que vai ser o terra do nosso circuito. Utilizando a ferramenta Wire, a gente faz as ligações de todos os componentes. Agora que a gente tem o circuito montado, vamos mudar os parâmetros dos nossos componentes. Aqui no nosso resistor, a gente clica com o botão direito e muda o valor da resistência para 560 ohms. Ok. Aqui nos nossos dois diodos, a gente clica com o botão direito, clica em Pick New Diode e seleciona aqui um N750. Faz isso para os dois diodos. Pronto, vamos iniciar nosso teste então com a tensão de entrada menor que menos 4,7 volts. A gente clica com o botão direito aqui na nossa fonte e a gente coloca menos 10 volts. Dá OK, clica aqui em Run, em Stop Time a gente coloca 1M, que é 1 milissegundo. OK, e nosso circuito está sendo simulado. Agora, a gente clica aqui na nossa saída e a gente obtém um valor de aproximadamente menos 5,4 volts, que assim como esperado, seria nossos menos 4,7 volts da tensão de Zener desse Zener aqui, que está reversamente polarizado, menos a tensão de condução desse Zener aqui, que está diretamente polarizado. Inclusive, a gente pode medir a tensão nesse diodo. A gente segura aqui nossa ponta de prova no nosso ânodo e arrasta para o nosso cátodo. E aqui em verde, a gente vai ter a tensão de condução do nosso diodo Zener 1N750. E se a gente fizer menos 4,7 volts, que é a tensão de Zener dele, menos esse 0,7 volts que a gente viu aqui,
a gente tem um valor que se aproxima da nossa saída, que é de menos 5,4 volts. Portanto, nosso circuito funciona como esperado para uma entrada menor que menos 4,7 volts. Agora, a gente vem na nossa fonte de tensão e vamos colocar um valor dentro do intervalo de menos 4,7 volts até 4,7 volts. Clicar aqui com o botão direito, vamos colocar então 3 volts. Dá OK, a gente dá Run, vamos clicar novamente na nossa saída e a gente tem os mesmos 3 volts da entrada. Portanto, para uma entrada dentro do nosso intervalo entre menos 4,7 volts e 4,7 volts, nosso circuito funciona como esperado. Por último, vamos colocar na nossa fonte 10 volts, que é um valor de tensão maior que 4,7 volts. A gente dá OK, Run novamente. E agora, a gente tem aqui na nossa saída, uma saída de aproximadamente 5,4 volts, que seria 4,7 volts da nossa tensão de Zener desse diodo aqui, mais a tensão de condução desse Zener aqui, que como a gente viu, é aproximadamente 0,7 volts. Então, para uma tensão de entrada maior que 4,7 volts, nosso circuito também funciona como esperado. A gente pode visualizar nosso limitador de tensão de duas outras formas. A primeira seria utilizando o DC Sweep aqui do LT Spice. A gente vem em Simulate, Edit Simulation. A gente muda para a aba aqui do DC Sweep. Aqui a gente coloca o nome da nossa fonte, que nesse caso é V1. Aqui a gente deixa linear. No valor inicial a gente coloca menos 10 volts e no valor final 10 volts. E incremento 1. OK. E dá Run novamente. Agora no nosso gráfico a gente tem aqui o comportamento da nossa tensão de saída para uma entrada que varia de menos 10 volts até 10 volts. E aí a gente vê, se o valor dessa tensão de entrada for menor que menos 4,7 volts, nossa saída é aproximadamente menos 5,4 volts. Se nossa tensão de entrada estiver dentro do intervalo de menos 4,7 volts até 4,7 volts, nossa tensão de saída é igual à nossa tensão de entrada. E se nossa tensão de entrada for maior que 4,7 volts, nossa tensão de saída é de aproximadamente 5,4 volts. Portanto, o circuito que a gente montou está funcionando como esperado e ele está limitando nossa tensão de entrada. A outra forma que a gente tem de visualizar essa limitação de tensão na nossa saída é configurar nossa fonte de entrada como uma fonte senoidal. A gente clica com o botão direito nela, clica aqui em Advanced, seleciona aqui essa terceira opção, que é para ela funcionar como um seno. Em amplitude, vamos colocar 10 volts. Em frequência, a gente coloca um K, que é 1 kHz. Dá OK. A gente vem em Simulate, Edit Simulation, muda aqui para transiente novamente. Stop Time, a gente coloca 1 M, que é 1 milissegundo. Dá OK e clica novamente em Run. Agora a gente tem no gráfico o comportamento da nossa saída, considerando nossa entrada como uma onda senoidal de 10 volts de pico. Vou clicar aqui na nossa entrada, a gente vê que nossa entrada tem 10 volts de pico e 1 kHz de frequência, e a gente vê que nossa saída está sendo limitada. Aqui onde ela é maior que 4,7 volts, ela está sendo limitada para 5,4 volts. Nesse intervalo aqui entre menos 4,7 volts e 4,7 volts, nossa saída está sendo igual à entrada. E aqui nesse intervalo onde ela é menor que menos 4,7 volts, ela está sendo limitada a menos 5,4 volts. Portanto, o circuito que a gente montou funciona como esperado e está limitando nossa tensão de entrada. E a gente conseguiu visualizar isso de 3 formas diferentes. Configurando nossa tensão de entrada como uma tensão contínua, a gente foi lá e testou para os valores menores que 4,7 volts, dentro do intervalo entre menos 4,7 volts e 4,7 volts, e maior que 4,7 volts. Depois disso, a gente mostrou essa variação de tensão e o comportamento da nossa saída utilizando o DC Sweep entre menos 10 volts e 10 volts. E por último, a gente configurou nossa entrada como uma onda senoidal com 10 volts de pico e a gente viu que ela também está sendo limitada até 4,7 volts e menos 4,7 volts. Portanto, nosso circuito funciona como esperado. Dessa forma, nossa aula fica por aqui. Espero que ela tenha ajudado você de alguma forma. Se ajudou, não esquece de comentar, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações que toda semana sai vídeo novo, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e até a próxima.